Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Ouça o que vou dizer, pois o que estou dizendo pode ser transformador se você o fizer. Quem aqui esta noite aprendeu a confessar a palavra de Deus em voz alta e viu uma mudança radical em sua vida por causa disso? Isso não é incrível? Bem, vocês não levantaram a mão, tentem. Este livro da lei não se aparte de sua boca, antes medita nele. Significa ler mais e mais e mais em sua mente e murmurar sobre a respiração. E não digam-me, senhoras, que vocês não sabem murmurar, porque eu sei que vocês sabem. Mas antes medita nele dia e noite para que tenham cuidado e faça de acordo com tudo o que está escrito nele. A maneira pela qual nós o fazemos é meditando sobre a palavra e falando a palavra. Você fala a palavra, você medita sobre a palavra e ela dá a você força espiritual para viver a palavra. Porque então o quê? Depois de ter feito isso, porque então fará prosperar o teu caminho e você viverá sabiamente e você será bem-sucedido. Que tal aprender a usar a sua mente para ajudá-lo, em vez de deixá-la ser um depósito de lixo para o inimigo? Bem, eu não posso evitar o que eu penso, sabe? Bem, veja, esse é o nosso problema. Eu pensei assim durante anos. Tudo o que eu pensava, isto é, o que eu sentia. Se eu acordava de manhã e pensasse, eu me sinto deprimida, em seguida andava por aí durante todo o dia, me sentindo deprimida. Se eu acordasse de manhã e tivesse esse pensamento, sabe? Dave não presta atenção em mim? Ele não faz nada de especial para mim? Então, eu ficava com raiva cada vez mais o dia todo e sentia pena de mim o tempo todo. Se isto acontece agora, o que raramente acontece, eu só penso, isso é uma mentira. Dave faz todos os tipos de coisas para mim. Ele é um excelente marido, ele está presente, ele é isso, ele é aquilo outro. E o diabo diz, mas ele não é tudo isso. Eu digo, se ele é tudo isso e muito mais. Deixa eu lhe contar algo. O diabo vai falar com você e você tem que aprender a responder para ele. E eu sei que há pessoas que pensam, provavelmente há pessoas assistindo pela TV que pensam, esta senhora está louca. Ela está falando sobre responder ao diabo? Bom, então você tem que ler Lucas capítulo 4. Jesus fez isso primeiro e eu posso fazer o que ele fez também. Na Bíblia está escrito, e o diabo disse a ele, e ele disse ao diabo. Há uma senhora que teve seu depoimento gravado, a gente passava na TV, mas nós não fazemos mais, e ela disse que era de uma religião estranha, que não tinha nada a ver com o cristianismo, ela foi apenas muito infeliz e aconteceu dela ligar o meu programa, ela pensou que eu era completamente louca, ela disse que mulher estranha gritando na televisão, e Jesus disse ao diabo, e o diabo disse a Jesus, e Jesus disse ao diabo. E ela disse, mas então eu continuei voltando ao programa, e resumindo, ela acabou sendo salva, fez parceria com o ministério, sua vida foi completamente transformada, sabe? E olha, muitas coisas que achamos que faz sentido são estúpidas, e muitas coisas que nós achamos que são estúpidas fazem mais sentido do que qualquer coisa se você começar a olhar para elas do jeito certo. Quantos de vocês acreditam que existe um inimigo, que você tem um inimigo que sussurra coisas na sua mente e sua alma e que são mentiras do poço do inferno? Elas não são verdade. Se você acreditar nelas, você será destruído. Eu não sei de você, mas eu estou tão feliz por ter descoberto isso. Porque ele teve o controle da minha mente por muito tempo. Eu era cristã nascida de novo, mas ninguém nunca me disse o que eu estou falando aqui hoje. Então eu nasci de novo, mas a minha mente estava cheia de lixo o tempo inteiro. E, portanto, eu estava com raiva o tempo todo, chateado o tempo todo. Eu estava com ciúmes de pessoas, eu era gananciosa, eu era egoísta, eu era egocêntrica, mas eu era salva. E eu teria ido para o céu. Eu acredito nisso porque eu realmente confiei em Cristo para a minha salvação, mas ninguém nunca me disse que a minha mente fazia um pouco de diferença para o resultado na minha vida. E eu estou pedindo para você hoje, para fazer um inventário de seus pensamentos. O que tem estado em sua mente ultimamente? Se você está deprimido, o que você tem pensado? Se você está com raiva, no que você tem pensado? Se está amargo, o que você tem pensado ultimamente? Oh, vocês parecem tão inocentes. Eu devo ter um grupo realmente super salvo aqui hoje. Eu não sei. Talvez eu fale apenas com essas pobres pessoas na televisão que talvez não tenham tudo isso aqui. Amém?
podemos ter nossa mente renovada, de acordo com a palavra de Deus. Vamos tomar apenas um segundo e olhar para Romanos capítulo 12, verso 2. Eu sei que alguns de vocês conhecem essa escritura e provavelmente as têm sublinhado na Bíblia. Isso não faz nenhuma diferença, porque você precisa ouvi-las e eu também. Não se conformem com este mundo, formado e adaptado aos seus costumes externos, mas sejam transformados, alterados por toda a renovação da sua mente. Amém? Então, como nós mudamos? Em primeiro lugar, a nossa mente tem que mudar e em seguida a nossa vida muda. Nós não pensamos da maneira que estamos acostumados a pensar, mas começamos a realmente acreditar neste livro e pensar como Deus pensa. Meu Deus, você sabe quantas pessoas têm problemas por causa dos pensamentos ruins que pensam sobre si mesmas? Eu te digo, você está olhando para uma mulher e eu ficaria petrificada hoje de ter maus pensamentos sobre mim mesma, porque eu sei que isso desagrada e desonra o nosso Deus. Ele enviou seu filho para morrer por você, ele te amou a ponto de pagar um preço terrível por você. E por que você acha que pode ter pensamentos horríveis e maus sobre si mesmo? Se Deus te ama, então você pode se amar. Amém? Eu disse que se Deus ama você, então você pode se amar. Você não acha? Você não precisa pensar, eu sou estúpido. Pense, eu tenho a mente de Cristo. Você não precisa pensar, eu não posso fazer nada. Olhe para Romanos 12, diga, eu tenho dons e talentos. Há algo que eu posso fazer e é importante para as pessoas do corpo de Cristo que eu cumpra a minha parte. Pare de deixar o diabo arrastá-lo para baixo através de pensamentos errados que não concordam com a palavra de Deus. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho dons e talentos, eu estou ungido. Aprenda a falar como Deus fala, aprenda a ver da forma como Ele o vê e sua vida vai mudar radicalmente. Efésios 4, 22. Verso 22 em Efésios 4 diz, dispam-se do seu velho homem. Ponha de lado e descarte o seu velho homem, o não renovado que caracterizou a sua forma de vida anterior e se corrompeu através de paixões e desejos que brotam da ilusão. Agora, se você pode disciplinar-se por um minuto, não olhe para o verso 23, olhe para o 24. E revistam-se do novo homem, auto-regenerado, criado à imagem de Deus, como divina, em verdadeira justiça e santidade. Agora, se eu apenas disser às pessoas, tire o velho homem, revista-se do novo homem. Pare de agir do jeito que você costuma agir e haja da maneira que Deus quer que você haja. As pessoas podem dizer, sim, eu quero fazer isso. Mas como posso fazê-lo? Algo está faltando. A ponte está no verso 23. O verso 22 diz, ponha de lado o velho homem e seja constantemente renovado no espírito de sua mente. Tenha uma atitude mental e espiritual fresca e agora pode revestir-se do novo homem, recriado em Cristo Jesus. Eu não posso viver no novo homem se eu tiver pensamentos antigos. Amém? Eu tenho que ter a minha mente renovada. Eu acredito que Deus quer nos prosperar. Então você precisa ter uma imagem de Deus querendo abençoá-lo. Eu acredito que Deus quer usar você, então você precisa ter uma imagem de que você é um material utilizável. E o inimigo vai vir e sussurrar bem, você não se lembra do que você fez? Diga sim, isso torna tudo isso mais emocionante. Deus pode usar alguém que era uma bagunça como eu. Eu te digo, ele vai deixá-lo em paz. E tudo que ele tentar mentir para você, você transformar em algo bom. Obrigada por me lembrar o quanto Deus tem me perdoado, sabe? Isso só me faz ter um dia ainda melhor do que eu teria. Você sabe algo que eu tenho feito todos os dias por, bem agora, quase uns 6 meses? Eu acredito que Deus quer que nós acreditemos agressivamente que coisas boas vão acontecer conosco. Eu não acho que vamos dizer, bem, eu espero que algo bom aconteça, algo bom vai acontecer. Esperança. Eu estou fresca nisso, porque eu estou escrevendo um livro sobre a esperança. Esperança é uma feliz antecipação que algo bom vai acontecer. Você pode acordar de manhã e quando o inimigo sussurrar e disser, este vai ser um dia ruim, você diz, eu estou tão animada, Deus, porque eu acredito que algo de bom vai acontecer para mim hoje. Eu acredito que algo de bom vai acontecer no mundo, algo de bom vai acontecer no governo, alguma coisa boa vai acontecer na minha família, algo de bom vai acontecer no meu trabalho. Eu não vou me sentar por aí
e ser um cristão amargo, acreditando em tudo de negativo que o diabo quer jogar em mim. Estou determinado a viver a vida pela qual Jesus morreu para me dar, e eu acredito que algo de bom vai acontecer na minha vida. Amém? Eu decidi chamar este pequeno livro que estou terminando sobre a esperança de O Livro Feliz. Vou te dizer, se você pode viver com a esperança e ser um prisioneiro da esperança e se recusar a ficar desesperada e negativa, não há absolutamente nada que o diabo possa fazer com você. Ele perdeu o controle quando, não importando o que ele faça, você diz: Deus vai resolver isso para o bem. Algo bom está prestes a me acontecer a qualquer momento. E não importa quanta coisa ruim aconteceu no passado, diga: eu creio que algo bom vai acontecer hoje, e se não acontecer, levante-se amanhã e acredite novamente. E se não acontecer amanhã, então levante-se e acredite novamente. Eu digo a você que você pode resistir mais do que o diabo. E muito em breve ele vai ceder e você terá a vitória. Características de uma mente saudável. Primeiro de tudo, uma mente saudável é pacífica. Uau! Eu posso sugerir que aprendamos a amar a simplicidade? Nós vivemos num mundo tão complicado hoje em dia, e não há muitas coisas que sejam tão doces e puras e simples mais. Precisamos aprender a amar a simplicidade e manter propositalmente nossas vidas tão simples quanto for possível manter. Isso não soa bem? Filipenses 4, 6 e 7. Não se preocupe ou tenha qualquer ansiedade sobre qualquer coisa, mas em todas as circunstâncias e em todas as coisas, pela oração e súplica, pedidos definitivos, com ação de graças, continue a fazer seus desejos conhecidos por Deus. O quanto isso é maravilhoso, não se preocupe com nada. Basta dizer a Deus o que você quer, seja grato pelo que você tem, fique feliz e assista ao trabalho de Deus. E a paz e excede todo o entendimento guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Agora, eu perguntei a algumas pessoas, na parte de trás, antes de vir aqui esta noite, qual você acha que é o maior problema que as pessoas têm em suas mentes? E todos nós viemos com alguma versão de preocupação. Ansiedade, preocupação, estresse. E a Bíblia nos ensina que, eu vou levá-lo à Escritura em apenas um minuto, que realmente se preocupar é, na verdade, o orgulho da carne humana, pensando: bem, se eu rodar a minha mente em torno disso o tempo suficiente, eu vou descobrir uma resposta aqui para mim. Vamos olhar para 1 Pedro 5, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. 1 Pedro 5, 6 e 7. Portanto, humilhem-se, rebaixem-se as suas próprias estimativas. Não significa ter uma má opinião acerca de si mesmo. Significa apenas conhecer a si mesmo e que, além de Deus, você é um ser humano fraco e que não pode fazer nada. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos exalte e os levante. Agora, como é que vamos nos humilhar? Aqui vem o verso 7. Lançando todos os seus cuidados e as suas ansiedades, todas as suas preocupações, suas inquietações, de uma vez por todas, sobre Ele, pois Ele cuida de vocês com carinho e se preocupa com vocês vigilantemente. A resposta de Dave Maia a cada dilema na vida é: lança o seu cuidado. E se ele me disse isso uma única vez no mês, em nossos 47 anos e meio de casados, ele me disse então pelo menos umas 5.000 vezes: lance o seu cuidado, lance o seu cuidado. Bem, tem sido difícil para mim, para ser honesta, porque eu quis muitas vezes que ele se sentasse e se preocupasse comigo e ele simplesmente não faria. Lance o seu cuidado, lance o seu cuidado. Bem, nós temos que fazer alguma coisa. Bem, você sabe o que fazer? Não, eu não sei o que fazer. Então, lança o seu cuidado. E sabe, aqui está o que precisamos fazer. Precisamos fazer o que é de nossa responsabilidade e lançar nossos cuidados. Nossa responsabilidade é orar, dar isso a Deus, estar aberto a fazer qualquer coisa que Ele nos peça para fazer, mas não sentir a pressão de pensar que temos que fazer alguma coisa quando não temos nenhuma ideia do que fazer. E quanto mais nós tentamos, pior fica a nossa situação. Amém? Não há nada de errado com você se você não se preocupar com os seus filhos.
Eu disse que não há nada de errado com você se você optar por não se preocupar com os seus filhos. E sabe, não querendo ser negativa, porque eu realmente tento ficar longe disso, mas você sabe, há uma boa chance de seus filhos cometerem muitos erros e pecados e algumas decisões erradas. Mas ei, você ainda está aqui? Vamos lá. Você fez isso e às vezes a única maneira pela qual as pessoas superam é tomando o caminho errado por um período de tempo para descobrir bem, isso não está funcionando, eu não quero fazer isso mais. Assim, em vez de nos preocuparmos demais sobre nossos filhos e as suas decisões, precisamos ser um bom exemplo para eles, precisamos orar por eles, precisamos viver a vida na frente deles e precisamos assistir a obra de Deus em suas vidas. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus. Nem sequer pense que você pode resolver o seu problema. Veja, houve um tempo em que eu teria me desgastado tentando mudar a mente do David sobre o carro dele, sabe? Bem, eu não sei. Quero dizer, eu acho que se eu tivesse tido um ataque grande o suficiente, ele talvez não tivesse comprado o carro, mas teria atrapalhado a paz em nossa casa, teria colocado uma fenda entre nós. Isso não é a maneira que Deus quer que vivamos. A Bíblia diz que somos chamados à paz. Somos chamados à paz. Sabe como eu olho isso agora? Sabe, Deus? Se você quiser que ele não tenha esse carro, você pode mudar sua mente. Se você quer que ele tenha, então nada vai mudar de ideia. Isso não é um problema meu. É entre você e ele. Se ele, aos 74 anos, quer dirigir um carro de corrida para cima e para baixo na rua, glória a Deus. Eu não vou andar nele, eu quero uma viagem confortável. Amém? Estou falando sério. Preste atenção, pare de tentar fazer todo mundo fazer o que você quer fazer. Agora eu estou pregando bem. Eu disse pare. Vamos lá. Pare de tentar fazer com que todo mundo faça o que você quer que eles façam e tenha um pouco de paz. Leve a sua vida e pare de tentar levar a de todo mundo. Sabe quantas vezes por semana eu tenho de dizer a mim mesmo, Joyce, isso não é da sua conta, não é da sua conta, não é da sua conta, porque eu gosto de me meter em tudo. Vamos lá, alguém aqui, você gosta de se meter em tudo? Ok, bem, é melhor aprender o meu segredo. Isso não é da sua conta, não é da sua conta. Mantenha sua paz, calhe a sua boca, fique fora, não é da sua conta. E quer saber? Funciona. Eu tenho tanta paz agora. Quando eu comecei a receber a paz, eu estava entediada, porque nunca tinha tido qualquer paz em toda a minha vida. Eu estou dizendo a verdade, eu estava entediada. Eu não sabia o que fazer comigo, era... Cara, agora eu adoro isso. Obrigada, Jesus. Aleluia. Lance o seu cuidado sobre ele, porque ele tem cuidado de você. E sabe, eu acredito que Deus quer te prometer esta noite que ele sempre vai cuidar de você. Mas também tem que dizer que ele não vai fazê-lo se você está tentando cuidar de si mesmo. Agora, obviamente, você vai fazer as coisas que precisa fazer para cuidar de si mesmo, mas eu estou falando de se preocupar com um monte de coisas. A única maneira de termos esse acordo com Deus é parando de cuidar de nós mesmos e lançando o seu cuidado. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus e no devido tempo, pode demorar um tempo. Então, se você não conseguir um resultado imediato, não pense que Deus não está trabalhando. De fato, cada vez que o inimigo disser Deus não está fazendo nada, diga, Deus está fazendo algo que eu ainda não posso ver, mas Ele está trabalhando no reino espiritual e isso vai acontecer. Algo bom vai acontecer comigo hoje. Faça isso. Só porque você não vê nada não significa que Deus não está trabalhando. De fato, o que vemos, de repente temos um avanço, mas estamos vendo o resultado do que Deus está fazendo, às vezes, durante anos, e agora, de repente, oh meu Deus, aquilo era Deus? Amém? Eu lhe digo, as coisas boas estão no horizonte para você, não pare, desista e pense que elas não estão. Continue dizendo, eu estou esperando que algo bom aconteça na minha vida. E você se pergunta se está tudo bem fazer assim. Você acha que Deus quer que você espere algo ruim? Eu não sei, estou apenas esperando para ver o que vai acontecer. Bem, sabe, se você não está esperando nada, então nada é o que vai conseguir.
Exemplo, uma mulher pode se preocupar com seus filhos, suas finanças, a fidelidade de seu marido, o que as pessoas pensam. Mas isso só vai contribuir para o seu problema. Pode até ter criado o seu problema, mas uma coisa que isso não vai fazer é resolver o problema. Preocupação é inútil, é impotente. Aqui está a definição no dicionário Webster, que é um grande dicionário. A palavra preocupação significa provocação, perturbação, incômodo, aborrecimento, maltratar ou perseguir brutalmente até a fadiga. E eu escrevi aqui, preocupação é igual a úlceras e estresse. Na verdade, não há nada nesta definição que diz que faz algum bem. Confiar em Deus é a única maneira de parar de se preocupar. E eu honestamente não acho... Vou dizer o que eu acho depois de todos esses anos de experiência. Eu não acho que alguém vai parar de se preocupar até que chegue ao ponto de saber o suficiente que não é inteligente para resolver os seus próprios problemas, que só Deus é. E sabe, honestamente eu não tenho o que é preciso para administrar este ministério. E sabe, se fosse baseado em mim, eu não estaria aqui. Mas não me preocupo. Não sei como obter o dinheiro que precisamos para este ministério. Eu não posso contar tanto dinheiro. Eu não sei como, mas eu aprendi. Isso não é um problema meu, é coisa de Deus. E sabe, Ele sempre vem. Nós temos tantos problemas nos preocupando. O que nós precisamos fazer é lançar nosso cuidado em Deus e vê-lo fazer milagres em nossas vidas. Eu desafio a dormir nesta noite sem se preocupar. Agora, uma mente saudável não se confunde. Ela tem uma direção clara ou é clara a direção que está vindo. Mesmo que talvez você não tenha essa direção clara ainda, pode ficar muito claro para você que essa direção lhe será dada no momento em que você precisar dela. Mesmo que você não saiba o que fazer neste exato momento, você vai saber o que fazer quando você tiver que fazer alguma coisa. Amém? Confusão. No dicionário Webster 1828, falta de ordem, uma mistura de várias coisas, agitação e distração causada por conflitantes ideias. Deus não é o autor de nenhuma confusão. Pare de viver pela sua cabeça e aprenda a viver de acordo com discernimento. Discernimento significa que você não sabe o que fazer, você tem essa opção, você tem aquela opção, você não se sente bem sobre esta outra aqui, mas quando você pensa sobre aquela, você tem paz. Essa nem sequer faz tanto sentido, essa aqui faz mais sentido mentalmente e parece que deve ser a coisa certa a fazer, é como o meu amigo disse que eu devo fazer, mas é algo sobre o qual não me sinto bem. Mas quando eu venho até aqui, para esta mais razoável, que não parece fazer muito sentido, que as pessoas não estão sequer me aconselhando a fazer, cara, me sinto bem sobre esta aqui. Você vai ter que tomar uma decisão, você vai aprender a viver de acordo com o discernimento do Espírito, ou você vai ouvir o que a sua mente está dizendo. Eu posso lhe dizer algo? Deus muitas vezes nos pede para fazer coisas realmente não razoáveis. Eu não estou falando de viver de maneira tola e fazer coisas estúpidas. Deus não trabalha como o mundo trabalha. Seus caminhos estão acima de nossos caminhos. E Ele faz as coisas de forma diferente. Se você realmente pensar sobre isso, o plano da salvação não faz nenhum sentido. Veja, como você pode acreditar nisso? Mas quando você lê, é como se você soubesse aqui que algo maravilhoso aconteceu naquela cruz. Agora, se você tentar explicá-lo a alguém que não é espiritual, tente explicar o dízimo para alguém que não tem Deus em sua vida. Lembro-me de um contador calculando os meus impostos uma vez. Ele olhou para mim e disse: por que você está dando tanto dinheiro assim? Eu disse: bem, eu creio no que a Bíblia está dizendo. Se você der a Deus, Ele dará de volta a você. Bem, você não precisa dar tanto, poderia dar menos. Eu disse: não, eu não posso fazer isso porque não é o que Deus está dizendo. Ele não entendeu nada daquilo. Eu entendi, porque eu entendi no Espírito. Nós não temos ideia do quanto Deus nos diria se nós apenas parássemos de pensar tanto nas coisas. Sabe, você pode matar alguma coisa, você pode matar uma ideia criativa de Deus pensando demais da conta. Você diz: uau, rapaz, Deus, isso é uma grande ideia. E então você pensa: agora deixa-me pensar sobre isso.
estou apenas sugerindo sair por aí, fazendo coisas estúpidas, sem pensar a respeito, mas se vamos pensar sobre isso, vamos pensar com a mente de Cristo e não ter a mente da carne. Tem alguém comigo aqui hoje? Quantos de vocês sabem que o discernimento é tão maravilhoso? Sabe, uma mente saudável é uma mente decidida. O poder da mente é absolutamente incrível. E precisamos aprender a pensar da maneira que Deus pensa. Precisamos aprender a lutar a batalha por uma mente saudável. E sabe, se você tiver sido ferido no passado e realmente quer se recuperar disso agora, você vai ter que realmente decidir que você vai se recuperar e saber que Deus realmente quer que você tenha uma vida fantástica.